Olá galera, bom dia. Diante de todos esses acontecimentos que estamos atravessando nesses últimos dias, eu gostaria de deixar uma palavra com vocês. É uma palavra que tem falado muito ao meu coração e eu gostaria de dividir, de compartilhar com vocês. Ela se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, em seu capítulo 26, a partir do verso de número 36, que diz o seguinte: Em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: Sentem-se aqui, enquanto vou ali orar. E levando consigo a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se, tomando de tristeza e de angústia. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto e orando, dizendo: Meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os seus discípulos, os achou dormindo e disse a Pedro: Então nem por uma hora vocês podem vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se pela segunda vez, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se não for possível que este cálice passe de mim sem que eu beba, faça-se conforme a tua vontade. E voltando, os achou outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, e repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os seus discípulos e lhe disse: Vocês ainda estão dormindo e descansando? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Queridos, esse texto, na verdade, ele é para os nossos dias. Por quê? Existem alguns detalhes aqui que eu quero compartilhar com vocês. E o primeiro deles é que nós estamos vivendo um momento em que as pessoas estão angustiadas, as pessoas estão atemorizadas, as pessoas estão com medo, as pessoas estão tensas, as pessoas estão preocupadas, as pessoas estão entristecidas, achando que vai morrer, achando que é o fim do mundo, achando de que não há mais esperança para ela, achando de que tudo acabou. E o interessante é que Jesus, ele também teve esse momento de tristeza, esse momento de angústia, esse momento de, entre aspas, esse momento de medo. Por quê? O interessante de tudo isso é que Jesus, ele sabia quem ele era, por ele ser Deus, e ele sabia que ao terceiro dia ele iria ressuscitar, como ele cita muitas vezes em alguns capítulos anteriores. Ele sabia que ele ia ressuscitar, mas ainda assim ele sentiu essa angústia na hora do Getsemane. Mas uma coisa interessante que me chamou a atenção, mediante a tudo isso que Jesus estava atravessando, sabe o que foi? Que ao invés de Jesus se desesperar e sair correndo e dizer aos seus discípulos: Não, vamos lá, vamos multiplicar pão, vamos curar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não. A Bíblia diz que Jesus, ele se reservou e ele foi orar. E sabe o que é que está faltando para mim e para você? Oração. É isso que nós precisamos fazer mais. Nesses momentos de caos, nesse momento em que o mundo está perturbado, em que o mundo está atemorizado, o que nós temos que fazer é nos prostrarmos e orar. Por quê? Porque quando nós oramos, nós temos uma direção. Quando nós oramos, nós temos um comando. Nós temos uma direção vinda do próprio Deus para nossas vidas, acerca do que devemos e de como devemos nos comportar, de como devemos agir. Jesus, ele foi orar. E o interessante é que na oração de Jesus ele diz: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Trazendo para os nossos dias, Jesus diz assim: ó Senhor, tem alguma forma de eu salvar Luiz?
sem eu precisar ter que passar pela cruz, sem eu precisar ter que passar pelos escravos, sem eu precisar ter que passar pelaquela chicotada, sem eu ter que passar pelaquela lança no meu coração, sem eu ter que passar aquela coroa de espinho na minha cabeça. Há alguma possibilidade de eu salvar Luiz sem precisar passar por nada disso? E aí ele vai e diz, mas que não seja feita como eu quero, mas que seja como o Senhor quer. Que não seja do jeito que eu quero. Eu não quero morrer, mas se essa é a única condição, para que Luiz possa estar ao nosso lado, para que Luiz possa estar junto comigo, com o Senhor, então eu vou. E aí Deus diz para ele assim, conjecturando, Deus diz para ele, ou você vai para a cruz, ou Luiz está sentenciado ao inferno. E ele diz, não, pai, então eu vou à cruz. Então eu vou morrer por ele. E Jesus volta e encontra seus discípulos dormindo, como nós lemos, mas de repente ele volta de novo e faz a mesma oração. Senhor, peraí, mas se não tem um jeitinho, vamos dar um jeitinho brasileiro, vamos tentar de alguma forma aí eu tentar fazer algum jeito para poder salvar Luiz, sem eu precisar ter que passar por tudo isso, eu tenho que precisar passar por nenhum dessa dor, por nenhum desse sofrimento. Me diz, tem alguma forma. Mas se não tem uma outra forma de eu salvar Luiz, então que seja feita como o Senhor quer e não como eu quero. Então, queridos, o que eu aprendo aqui com isso, com essa oração de Jesus, é que nesse momento de caos, nesse momento de angústia, o que nós devemos fazer, a nossa oração deve ser, Deus, eu não estou entendendo o propósito, eu não sei o que o Senhor quer fazer com tudo isso, mas que seja feita conforme a tua vontade e não como eu quero. Porque o que nós estamos fazendo é correndo para estocar alimentos, correndo para poder se livrar, mas o nosso pensamento é simplesmente em nós mesmos. É simplesmente em eu não quero morrer. Porque eu ainda estou jovem, eu não quero morrer porque eu ainda não casei, eu não quero morrer porque eu ainda não tive filhos, eu ainda não quero morrer porque eu ainda não tive a minha casa própria, não quero morrer. Mas, queridos, esses pensamentos são pensamentos apenas egoístas. Então, se você tem um pensamento de que, poxa, eu não quero morrer, porque existem muitas pessoas que ainda não tiveram um encontro com Jesus. Eu não quero morrer, porque eu ainda quero ser um instrumento de Deus para alcançar muitas vidas que ainda precisam se encontrar com Jesus. Muitas pessoas que estão vivendo uma vida louca e que precisam ter esse encontro com o Criador. Por quê? Porque, queridos, tudo isso que nós estamos atravessando nesses últimos dias para cá, nesses últimos anos para cá, são apenas prenúncio da vinda de Jesus. Sabe o que é que eu acho mais interessante com tudo isso? É que a gente ouviu falar, o coronavírus mata, o coronavírus está matando, o coronavírus faz isso. E aí o que é que a gente faz? A gente está correndo, a gente está se livrando, a gente está se guardando, a gente está se escondendo, a gente está se protegendo. Mas a gente ouve falar muito tempo dizendo, Jesus vai voltar. E ninguém faz nada. Jesus está voltando. E sabe o que a gente faz? A gente leva na brincadeira. A gente não acredita. E sabe o que eu acho interessante em tudo isso? É que essa situação aí veio do nada. Esse coronavírus foi algo que simplesmente surgiu. E aí pegou todo mundo de surpresa. E assim vai ser a vinda de Jesus, queridos. A vinda de Jesus também vai ser assim. Ela vai vir em um de repente, em um despertar, e vai pegar todo mundo de surpresa. Mas o que é que eu e você estamos fazendo? Como está a sua vida com Deus? Como está você e Deus? Me diz aí. Sabe por quê, queridos? Porque o coronavírus, ele veio de repente. E aí, ainda deu tempo para nós brasileiros e alguns países começarem a se cobrir, começarem a procurar meios e tal de tentar correr, de tentar amenizar, de tentar se proteger, de tentar resolver, de tentar consertar. Ainda teve tempo. Mas o interessante, querido, sabe o que é? É que quando Jesus vier, não vai ter tempo para você correr, para você pedir perdão,
para você, não, 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 não. Sabe por quê? Porque quando Jesus vier, ou melhor, na verdade, durante esses dias de caos que estamos vivendo, Jesus está vindo todos os dias, em todo o mundo, para muita gente. E pegando muita gente de surpresa. Por quê? Porque não está tendo tempo para elas. Não está tendo tempo de arrependimento, não está tendo tempo de pedir perdão, não está tendo tempo de se prostrar. O tempo é agora. Mas aí qual é o nosso pensamento? Não, ainda estou jovem. Porque a gente acha de que a morte só vem para o velho. A gente acha de que a morte, ela diz o dia, a hora e a data que ela vai vir. Mas na verdade, o mês, né? Na verdade a morte ela chega de repente. Então, queridos, Jesus ele vai voltar coletivamente. Mas por enquanto, ele está vindo individualmente. Então, é o tempo de nós nos prepararmos. É o tempo de... Olha que interessante. Algo que me chamou bastante atenção é aqui no versículo 45, que diz assim: então voltou ele para os seus discípulos e disse: vocês ainda estão dormindo e descansando. O que tem acontecido nesses últimos dias é isso. As pessoas estão dormindo e descansando, achando de que ela vai ter tempo suficiente para poder buscar a Cristo. Mas, queridos, vamos acordar, vamos despertar. Esse é o tempo de nós nos humilharmos, e buscar a presença do Senhor. Separe um tempo aí na sua casa, separe um tempo de oração, separe um tempo de busca, separe um tempo para você conhecer um pouco as Escrituras, porque ela vai te trazer um norte para o seu futuro. E quando esse caos terminar, quando esse caos acabar, quando toda essa agonia acabar, o que você vai fazer da sua vida? O que você vai fazer da sua vida? Então, aqui fica a minha palavra para vocês nesta manhã, dizendo para vocês o seguinte: assim como o coronavírus veio de repente, Jesus também virá de repente. Então, é tempo de nos prepararmos. É tempo de buscarmos mais a presença dele, para que possamos experimentar o melhor dele, ainda enquanto estamos vivos. Porque não é tempo da gente ficar preocupado com nós mesmos. É tempo da gente se preocupar com aquelas pessoas que ainda não tiveram um encontro com o Criador. Então, queridos, que Deus abençoe sua vida, que Deus te guarde, que Deus guarde a sua casa, que Deus guarde a sua família, que Deus guarde toda a sua parentela, que o Espírito Santo do Senhor visite aí o seu interior nesta hora e te livre de toda ação do inimigo, de todo dardo inflamado das trevas, que esse vírus não alcance a tua casa, que esse vírus não alcance a tua tenda, e que você seja livrado, você e toda a sua casa seja livrado, e que acima de tudo que venha o reino de Deus sobre a sua vida, te trazendo livramento, te trazendo paz, te trazendo segurança e consolo, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo do Senhor, que a paz que excede todo entendimento, traga paz a você e a toda a sua família durante esses dias e para todo sempre, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Deus abençoe, beijo no coração. Tchau, tchau. Até a próxima.